Fala galera, como estão todos? Tudo bem? Tranquilo? Mais um fim de semana chegando, vamos nos preparar para a próxima semana do mês de agosto, terceira semana do índice Bovespa subindo forte e atingindo máxima histórica. Com isso vários ativos já andaram bastante, alguns ainda permanecem numa tendência de alta e poucos deles podem nos dar algumas oportunidades na próxima semana. Porém, aqui a gente sempre traz para você algumas das oportunidades que a gente estuda no fim de semana e monta para vocês algumas aqui, tá? Essa semana nós temos 17 ativos estudados lá na nossa planilha, muitos deles ainda são fundos imobiliários, são 7 ações, mas são 6 ou 7 ações só e 11 fundos imobiliários, e eu separei alguns para trazer para vocês aqui e vamos analisar tanto no gráfico diário quanto no gráfico semanal, tá certo? Vamos fazer então nossa preparação para a próxima semana, terceira semana de agosto. Vamos analisar índice Bovespa, dólar, juros futuros, algumas commodities e, claro, vamos ver quais são as boas da semana. Vamos nessa, pessoal! Muito bem, seja muito bem-vindo, você está no canal VDT Invest, eu sou o Henrique, é um prazer ter a sua companhia aqui. Se você está chegando pela primeira vez aqui hoje, começando a conhecer o nosso canal através deste vídeo, é uma excelente hora para que você já se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, deixe marcada ali a opção todos, porque sempre que houver um vídeo novo, ao vivo ou gravado, o YouTube te manda meia hora antes aí a notificação e você vem participar com a gente, tá? E se você já é nosso inscrito, você já sabe, né? Meu abraço, meu muito obrigado sempre, é uma honra muito grande ter a companhia de vocês. E um lembrete aqui, para aqueles que ainda não são inscritos, é a hora de se inscrever, porque assim que nós chegarmos nos nossos 50 mil inscritos aqui no canal, nós teremos a abertura do nosso programa de imersão e mentoria, e nós vamos fazer de forma online e vamos distribuir 10 vagas de forma gratuita, para que todos possam participar, e aí, claro, vocês também possam, de qualquer lugar que você esteja, né, participar, e 10 vagas serão online, tá? As demais serão normal inscrição, beleza? Muito bem, pessoal, vamos lá? Gráfico do Ibovespa na tela. Eu quero mostrar para vocês os nossos estudos da semana passada, que todo domingo nós fazemos juntos aqui, e a gente tinha olhado para o gráfico do Ibovespa, analisando o que aconteceu na semana anterior. Vocês até se lembram que eu falei, pessoal, aconteceu tudo na semana, né? Ele veio buscar o fundo, ficou um pouco lateral e rompeu o topo e chegou a romper o topo anterior. E o que eu havia comentado? Falei, galera, agora a próxima etapa é romper o topo anterior e ir buscar a máxima histórica. Você lembra disso? Desenhamos 3 possíveis cenários aqui, ó. Uma de rompimento a partir de segunda-feira, fazendo um zigue-zague para buscar a máxima histórica, a outra de lateralização e uma caso perdesse o fundo, vindo buscar uma região de médias. O que é que aconteceu? Segunda-feira ele já rompe o topo anterior da máxima da sexta passada e já vai buscar aquela região de topinho anterior. E aí foi só para cima, olha lá. Quarta, quinta, sexta subindo, bateu na máxima histórica, que era lá os 134 mil pontos, olha lá, do mês de dezembro do ano passado. Bateu na sexta-feira, vamos colocar aqui uma linhazinha para nós entendermos onde é que está, aqui ó. E olha lá, já bateu a máxima histórica na quinta-feira. Bateu na quinta, bateu na sexta, ou seja, Ibovespa veio, acertou o nosso movimento, né? Eu lembro que eu comentava com vocês aqui há algum tempo atrás, falei, pessoal, índice Ibovespa pode bater o máximo histórica agora no comecinho do segundo semestre. Vocês se lembram disso? Quem acompanha nosso canal aqui vai se lembrar que eu falei, né? E aí, bateu, e agora vamos para os próximos alvos. Então, vamos olhar para cima, vamos olhar para baixo e vamos entender quais são os possíveis movimentos do Ibovespa. Se nós olharmos a sexta-feira, deixou um candlezinho de dúvida, ou seja, um candlezinho vendedor no fim da sexta-feira, pode ser que venha uma correção. Se vier, pessoal, não tem problema nenhum, tá? Ela pode voltar naquele topo rompido lá, ó, sem problema nenhum. Depois ela pode voltar a fazer zigue-zagues ascendentes, né? Tá? Primeiro cenário. Segundo cenário, já abre rompendo, né? E vai lá para cima. Terceiro cenário, fica lateral. Ok? Índice Bovespa é isso que nós estamos enxergando para os próximos movimentos.
Olhando pelo gráfico semanal, o que é que nós havíamos comentado aqui a semana passada, pessoal? Nós temos um pivô de alta no semanal, já acionou. O que ele pode fazer? Buscar topos anteriores e depois buscar regiões mais altas. Lembram-se disso? Exatamente o que aconteceu. Se nós formos fazer uma projeção do alvo utilizando a ferramenta de Fibonacci, nós podemos fazer a partir do rompimento ou a partir do fundo. Olha lá, se nós projetarmos a partir do fundo, ele já atingiu nesta semana o 100% da pernada, ou seja, ele refez essa pernada aqui a partir do fundo, ó, repetiu. Se nós projetarmos a partir do rompimento, ainda tem um espacinho para buscar 140, depois 147 mil pontos. Vamos observar, vamos ficar de olho, pode ser que o movimento seja importante. Temos que confirmar esta pernada de alta, né? Essa alta boa aí, para buscar os 140 mil e depois 147 mil. O que nós estamos enxergando em termos econômicos, né? Já aproveitando aqui para olhar inclusive o dólar. Dólar caindo, né? O que acontece? Com a expectativa da queda de juros no mercado americano, os investidores por lá começam a achar menos interessante aplicar ou investir nas treasuries, ou seja, juros mais baixos, vamos buscar mercados emergentes. E o Brasil é um mercado emergente. Então, chega dólar aqui no Brasil, com isso o dólar cai repentinamente, por quê? Eles chegam vendendo ao mercado, o dólar dá uma desabada e a nossa bolsa começa a subir, porque nós temos boas empresas aqui que estão dando melhores oportunidades do que o mercado americano. Tá? Então, teoricamente, em termos macroeconômicos, caso aconteça a queda de juros nos Estados Unidos, nós podemos ter ainda melhores oportunidades na nossa bolsa aqui. Olhando para o cenário do dólar, esta semana ele cai mais uma semaninha, esbarra na média de 80 e na média de 400 do gráfico diário e ficou preso aqui quarta, quinta e sexta-feira, não fazendo praticamente nenhum movimento. No gráfico semanal, olha lá, ele fechou abaixo da média de 9, acionando esse engolfo de baixa que nós havíamos colocado aqui a semana passada. Fundo aqui nessa região da média de 400 e troca de polaridade, né, desses topos anteriores, são os alvos mais prováveis do dólar, caso ele continue caindo, ok? Olhando para a curva de juros futuros, veja que o desenho da curva de juros é muito parecida com a nossa curva de dólar, né? Juros futuros, já perdemos aqui a média de 21 períodos, quem pode segurar agora é a média de 80, então 11,2. Isso aqui olhando a curva de juros lá para o ano de 2029, né? Então estamos falando de alguns anos à frente, mas o mercado vive disso, vive de expectativa olhando para o futuro. Então temos aí à frente alguns olhares. Se nós estamos falando hoje de 10 ponto alguma coisa, em termos de Selic, já estivemos falando para 2029 de 12,5. Agora estamos falando de 11,5. Olha como já caiu bastante, tá? Então, olhando para o futuro aí, 2029 pode ser, daqui 5 aninhos, uma taxa de 11 ponto alguma coisa. Isso é legal que ela viesse parar aqui embaixo, né? 10,8, depois se fosse buscar aquele fundo de novo, 9,9, daí toda a nossa bolsa fica muito mais interessante. Vamos lá para as commodities, pessoal. Boi. O boi continua a sua saga de um ano atrás, né? Olhando desde setembro de 2023, o boi está num range que não consegue sair. Agora, pelo contrário, já começa a perder fundos, ó. Topos mais baixos, ainda não perdeu esses fundos aqui, mas pode ser que aconteça. Quem é que está segurando esse boi aqui? A média de 400, ó. 400 do semanal. Não deixa cair. Ótimo, não pode cair mais do que isso, senão os pecuaristas vão começar a sofrer aí, tá? Complicadíssimo para operar o boi esses dias. A soja também, pessoal, olha lá, algumas semanas já vínhamos falando aqui. Pessoal, caso perdesse essa região, próximo fundo seria onde? Nas médias. Onde é que ela veio buscar? Médias. E se perder essas médias? Aí vem para o fundo anterior aqui embaixo, ó. Tá? Complicada a soja, hein? Terceiro alvo de Fibonacci já foi atingido deste pivô de baixa e agora vem buscar os fundos anteriores nas médias e depois nas regiões de suporte. Sojinha complicada. O café, uma semaninha de alta, após aquela semana passada ter aberto, subiu, fechou e aí fechou no 0 a 0, né?
subiu, desceu, 0 a 0, essa semana subiu mais um pouquinho, 5%, bom movimento da semana, só que foi um dia sobe, um dia desce, um dia sobe, um dia desce, né? E fechou um pouquinho em alta. Ainda bem que o nosso cafezinho está bom, por enquanto, né? E para fecharmos, o nosso milho, que também está numa situação delicada aqui, muito parecida com o boi, né? Não anda para lugar nenhum, ela vai para lá, vai para cá, fica serpenteando médias no gráfico semanal e não consegue fazer um movimento de alta nem de baixa. Que vá para algum lugar, né? O importante é que ela crie ou entre em tendência, depois a gente opera a tendência, mas não é o caso. Ela não está indo para lugar nenhum, então está bem difícil para a gente poder operar. O milho também. Precisamos esperar uma tendência entrar aí para a gente poder fazer alguma coisa. Para encerrarmos, então, vamos lá para as nossas blue chips, Petrobras e Vale. A Petrobras essa semana deu uma recuperada interessante. Aliás, desde a semana passada, né, desde a segunda passada, onde teve aquela situação grande lá no Japão, Coreia, que caiu tudo, ela começou, ó, já fez um pivôzinho, já subiu e fechou a semana passada com 2,18 de alta, essa semana com 5,45 de alta, e ela volta para aquela região de topinho ali, próximo dos R$ 39,10, por aí. Se romper essa região, possivelmente ela consegue ganhar um pouquinho mais de força. No mês, a Petrobras está tranquilíssima, né? Não perdeu a média de 9 em nenhum momento, veio buscar um pouquinho abaixo da média, mas esse mês já está subindo 2,91%. E para encerrarmos esse primeiro lote aqui, vamos falar da Vale. A Vale está complicada, aliás, as siderúrgicas e metalúrgicas estão complicadinhas, né? Minério de ferro caindo de preço, a Vale já aciona aqui um pivô de baixa, olha lá, já acionou o pivôzinho de baixa e agora no gráfico semanal ela tem uma região de suporte que está bem próximo, se perder o suporte vai vir buscar essa média de 400 períodos lá em R$ 46. Tomara que não. Tem regiões aqui anteriores? Tem. Temos as regiões anteriores aqui de suporte que pode segurar um pouquinho o preço. Mas a Vale também está difícil de operar, pessoal. Bastante complicadinho aí, ó. Então temos mensalmente visto aí uma queda do volume financeiro em Vale. Isso enfraquece o papel, né? Olha lá. Esse é o gráfico mensal. Observe, mês a mês, o volume financeiro da Vale diminuindo, né? A olhos vistos aqui. Observe pela linha da média, né? A média dos últimos 9 meses, como vem caindo aqui, ó. Então, Vale está bem, também crítica a situação de Vale para swing trade, para qualquer outra coisa aqui, tá bom? Vamos lá, primeira parte visto, então agora nós vamos fazer o seguinte, vamos para o nosso momento das análises de gráfico diário e gráfico semanal. Para quem é assinante, já recebeu a informação bem de manhã, por volta das 9 da manhã, que a nossa planilha já está pronta, já está disponível, que vocês já puderam acessar, olhar e ver quais são as oportunidades que cabem a vocês. Vejam, nós temos aqui algumas oportunidades no gráfico diário e algumas no gráfico semanal, tá? Ao todo são 17 oportunidades, muitas delas ações no gráfico semanal, poucas delas fundos imobiliários. No gráfico diário, ao contrário. Poucas ações, maior número de fundos imobiliários. Portanto, para vocês hoje aqui, como eu sempre comento que nós olhamos os fundos imobiliários, inclusive eu comentei ontem sobre isso aqui, como é que a gente faz a nossa divisão de capital, olhando para o momento, então para o curto prazo, curto e médio prazo, e olhando para longo prazo. Então nós falamos ali, separamos o capital em 10 caixas, esses 10 caixas nós vamos entrar no mercado financeiro comprando ações no melhor ponto possível para buscar uma valorização e trazemos depois o lucro dessa operação com o nosso capital para o nosso caixa. O lucro dessa operação, ele vai buscar fundos imobiliários, que são ativos que nos pagam dividendos mensais isentos de imposto de renda. Então, é uma forma de você explorar o mercado financeiro comprando ações, vendendo ações. O lucro dessas ações você põe no fundo imobiliário, que também te pagam dividendos. Então, você não deixa de fazer o dinheiro trabalhar por você. E a lógica de pensamento aqui é sempre utilizando um comércio. Então, eu vou dividir o capital, compro produtos, trago para o meu estoque, estabeleço o preço de venda. Vendeu? Trago o capital com o meu lucro, pago as contas, pago o distribuidor, pago o fornecedor, pago juros, né? Pago impostos direitinho. O que sobrou? Fundos imobiliários. Esse lote de fundos vai valorizando e vai te pagando mensalmente rendimentos isentos. Tá?
Esse é o pensamento basicamente. A gente explica bastante isso lá no nosso treinamento, mas em resumo a ideia é essa. E para a gente falar um pouquinho sobre isso, eu trouxe para nós aqui essa semana alguns fundos imobiliários para que nós possamos então olhar e avaliar, tá? Vamos lá? Primeira oportunidade então para o gráfico diário, a partir da semana que vem, então a partir de segunda-feira, já começamos aqui então com um fundo imobiliário. Eu estou falando da RSAT. A RSAT é um fundo que faz parte lá do IFIX, né? E é um fundo que opera voltado para o mercado de logística. Então, é um fundo que trabalha galpões logísticos, mas ele tem um pagamento mensal ali de dividendos acima de 1%. Ele paga 1,12% ao mês, isento de imposto de renda. Então, é um fundo bastante legal, cara. E olha como é que está o gráfico dele aqui, ó. Ele já fez um pivôzinho de alta, rompe topo anterior, vem buscar uma correção e agora começa de novo a se alinhar para buscar novas pernadas de alta, tá? Então, olhando para o gráfico diário, quando eu falo aqui em fundos, pessoal, é possível que você faça aportes de uma cota em uma. Então, não precisa, como nas ações, você ter obrigatoriamente que comprar o lote com 100 ações. Você pode ir aportando. Então, isso que é o ideal do fundo imobiliário. Quando eu falo lá, o lucro das ações você coloca em fundo, pô, eu ganhei pouquinho. Tá, compro uma cota. Ganhei um pouquinho mais de lucro na operação de ações. Compro 2, 5, 10. Então, vocês que são assinantes vão ver que na planilha eu coloco um número 5 ali no lote, para que vocês possam diferenciar ações de fundo e para lembrar que as ações são lotes de 100 e os fundos imobiliários, bem como BDRs, né, que também não deixam de ser fundos, você pode comprar por unidade, tá bom? Então, vamos lá. RSAT 11. O nosso ponto de abertura da operação, ou seja, o nosso ponto de compra, vem após esse 1, 2, 3 de compra aqui, ó. Estamos vendo que nós temos um fundo mais baixo, fundo mais alto, já fechando no positivo na máxima do dia, que eu gosto bastante, ou seja, rompeu aqui, nós teremos o início de uma nova pernada. Então, a entrada aí em RSAT 11, a partir de R$ 98,28, tá? Uma cota, tá, pessoal? Você pode comprar uma cota. O stop está lá em 95,69. O primeiro alvo, 99,35. O segundo alvo, 101,59. E o terceiro alvo, 108,85. Tá? Eu coloco 3 alvos aqui, porque nós temos aquele costume de colocar alvos 1, 2 e 3 nas ações e também nos fundos imobiliários para efeito didático, né? Então, estamos falando de uma planilha semanal em que precisa ter ali o nosso ponto de entrada e o ponto de saída. No entanto, eu sempre faço esse parênteses aqui. Como nós estamos olhando fundos imobiliários para uma carteira de longo prazo, caso você queira permanecer na operação, ignora os alvos e manda ver, continua na operação, tá? Vai embora, não tem importância. Aqui na planilha, para efeito de estudo, eu sempre estabeleço 3 alvos, ok? Mas, para efeito de carteira, deixa lá para que você possa continuar e todos os meses ir fazendo aporte e vai começando a ter retornos mensais aí. E você usa o próprio retorno para engordar a sua continha e fazer o colchão para aumentar a sua conta lá. Então, é só uma bola de neve, ok? Vamos lá. Segundo ativo, então, para a semana que vem, do dia 19 a 23 de agosto, é um outro fundo imobiliário. É o fundo da URPR11. O URPR11 é um outro fundo que também faz parte do IFIX. Eu sempre trago fundos que fazem parte do IFIX. O que é o IFIX, pessoal? É o seu irmão, né? Falando de fundos imobiliários, referente ao Ibovespa. Então, nós temos o Ibovespa, que é o índice das ações. O IFIX é o índice dos fundos imobiliários, tá? O RPR11, que é este fundo que está na tela, é um fundo de recebíveis imobiliários. Então, é um fundo de papel. Tem vídeo aqui falando no canal sobre fundos imobiliários. Quem quiser, assiste lá, que é bem mais explicadinho do que nós estamos falando aqui, tá? Recebíveis imobiliários representa 0,71% do índice de fundos imobiliários, tem lá 83.600 cotistas, liquidez diária de R$ 1.300.000, valor patrimonial R$ 1.100.000 e paga mensalmente para você 1,21% de dividendo isento de imposto de renda, tá? Este é muito legal, 1,21% é muito legal, é mais de 12% ao ano. Já supera a Selic aí, né? Então, vamos nessa. O RPR
A entrada, então, na superação da máxima da sexta-feira, R$ 82,42. O stop está em 81,19, é um stop curtinho, 1,5% menos até. Primeiro alvo, 83,24. Segundo alvo, 84,85. E o terceiro alvo, 85,84. Vejam que nós estamos fazendo neste ativo um pré-pivô, né? Nós vamos entrar, caso ele rompa esta máxima, entramos num pré-pivô. No entanto, ao romper este topo, nós teremos acionado um pivô de alta. Então, sempre que eu olho aqui o gráfico diário, eu também vou buscar as informações no gráfico semanal. Olha que bonito o movimento do semanal. Um engolfo de alta no gráfico semanal, vindo buscar a média de 80 aqui como suporte, já superando 9,21 no semanal. Esta virada de média aqui, o candle proporcionou para nós o 9,1 de compra, né? Que é a inversão aqui, né? A reversão do Larry Williams. Então, pode ser que ele deu uma nova pernada. E aí, rompendo esse topinho, ele aciona aquele pivô de alta lá. Aquilo que eu mostrei no diário está aqui no semanal também. Tá? Bonito, né, pessoal? Maravilha! Então, é só vocês se prepararem. Fundos imobiliários são aqueles ativos que nós olhamos para a carteira de renda no futuro. Tá? Lembrando, eu sempre trago aqui alguns ativos para que vocês olhem e tudo mais, mas a lista completa está lá para os assinantes. Então, se você quiser ser um assinante, basta você entrar lá no site vdtinvest.com.br. Olha lá, aqui é a capa do site, você vai rodar, vai ver o que nós fazemos e tal. E aqui tem a opção planos, olha lá. Opção planos, deixa eu ver se ele vai abrir para nós ali, olha lá. Abriu, a primeira linha já mostra para vocês aqui os estudos semanais. Tá? Então é a planilha. Clicando aqui nesse botão azul, você vai ser levado para a página de cadastro e aí você pode utilizar, faz o cadastro, já faz a sua assinatura, já coloca ali e você já tem acesso ainda hoje. Caso você queira fazer, já faz a assinatura, já começa a acessar hoje, amanhã você já prepara as suas operações e já começa a semana conosco aí. Certo? Muito bem. Vamos então para o gráfico semanal? São mais 2 ativos aqui e esta semana, no semanal, nós temos uma ação. Temos ação também. Então, para a semana do dia 19 a 23, olhando pelo gráfico semanal, a primeira oportunidade aqui avaliada é o Banco do Brasil, BBAS3. Vamos dar uma olhada no Banco do Brasil, porque ele vinha subindo já bastante forte no ano de 2023. Aí fez a sua máxima lá no mês de fevereiro, depois ele bateu de novo no mês de abril naquela região e fez uma correção um pouquinho mais profunda no gráfico semanal. Na semana passada ele deixa um candle de fundo e esta semana ele rompe regiões de média, 9 e 21 períodos, rompe esse topinho anterior e deixou para nós 1, 2, 3 de compra. Olha lá, gráfico semanal, 1, 2, 3 de compra. Então, isso aqui, com este tamanho de candle de ignição, me lembram estes movimentos. Estes movimentos de Banco do Brasil, quando acontecem, vejam que este candle é muito similar a todos esses outros. E aqui, quando nós estamos perto das médias, é onde tem o início de uma nova pernada. Então, olhando o Banco do Brasil, então olhamos por esse sistema, estamos olhando pelo VDT Million também, olha lá, ó. VDT Million veio buscar a região de médias. Olha lá, quando ele veio buscar a região de médias, houve uma entradinha aqui. Olhando pelo Richard Dennis, também, ó, método do Richard Dennis, que usa a superação da máxima dos últimos 20 períodos. Ou seja, quando o ativo já está em tendência forte, ele inicia a sua operação. Neste caso aqui, se nós olharmos pelo gráfico semanal, ele fez uma entrada nesta semana aqui e está até agora na operação. 47%, ó. Tá? Porque ele só vai sair agora quando ele tocar nessas regiões aqui de fundo. Deveria ter saído aqui, mas não deu, não saiu. Ó, veja que ele sinaliza certinho. Compra aqui, venda aqui. Aqui ele comprou e não vendeu ainda. Então, pelo método do Richard Dennis, também está dando entrada. Aliás, esse método do Richard Dennis que está aqui, que eu acabei de mostrar para vocês, está disponível aqui no canal para que você baixe os indicadores que estão na tela, baixe o código, né, o script desse código e possa automatizar também essas operações, tanto em day trade quanto em swing trade.
Está disponível aqui. Procura aqui no canal um vídeo onde eu falo menos operações, menores resultados. Eu vou ver se eu consigo deixar o card para vocês aqui em algum lugar também, para que vocês possam assistir o vídeo e baixar os indicadores também. Tá bom? Beleza? Muito bem. Aqui também está dando sinal? Não. Pelo VDT Swing, não. Também não já deu, né? Ele já foi a entrada ali. Tá? Muito bem. Então vamos nessa. BBAS 3, entrada pelo gráfico semanal. Então, temos... Por que eu falo, repito sempre aqui, entrada pelo gráfico semanal, entrada pelo diário? Porque quando você avalia um ativo num determinado tempo gráfico, toda a condução da operação deve se dar por este mesmo tempo gráfico. Senão, você faz sua entrada pelo gráfico de semanal e começa a procurar colocar o stop no gráfico de 15 minutos. Não vai acontecer, pessoal, porque vai dar uma virada aí e pode pegar o teu stop. Então, conduza a operação de acordo com o tempo gráfico que você entrou e que você fez a análise. Então, se nós estamos olhando pelo gráfico semanal, nós precisamos ficar atentos que o stop é um pouco mais longo e os alvos também são mais longos. E o tempo de operação, por consequência, acaba sendo maior também, tá? Então, vamos nessa. Banco do Brasil, entrada em 28,59. O stop está lá em 26,69, é um stop de pouco mais de 6,5%. O primeiro alvo, 28,79. O segundo alvo, 31,64. E o terceiro alvo, 35,50. Então, veja que nós sempre fazemos uma relação aqui bem coerente entre risco e retorno. Nesta operação, estamos colocando aqui um stop de 6,65%, mas ao atingir o alvo 3, estamos indo lá para 24%, tá? Então, estamos indo 4 vezes mais do que o nosso stop. Isso sim são operações de médio prazo para que você possa lucrar bastante. Então, fique atento aí para que você possa também fazer essa relação risco-retorno, tá bom? Stops acontecem? Acontecem em todos os sistemas, mas o nosso nível de acerto aqui, como vocês puderam ver, está bastante interessante com stop curto e alvo longo. Isso aí, claro, já na soma aqui, né, já faz o resultado ser bem positivo e temos expectativa matemática positiva no longo prazo. E para encerrarmos, estamos falando de mais um fundo imobiliário, SPXS11. SPXS11 é um ativo que trabalha também com recebíveis imobiliários, representa 0,14% do IFIX, mais de 18.500 cotistas, muito bom a distribuição de dividendos dele, está na casa de 1,06%, bom dividendo, né? E olha lá, baixo valor nominal, R$ 9,33 uma cota. Então, Henrique, não tenho capital para colocar nos fundos imobiliários. Poxa vida, R$ 9,33 você consegue comprar uma cota de fundo. E o mais legal aqui, nós somos parceiros XP através da Nomos Corretora, né? Fundos imobiliários na nossa parceria com a XP aqui, aliás, na XP de uma maneira geral, é isento de taxa de corretagem. Então, não vai ter aquela cobrança de R$ 4,90 para a abertura de uma operação. Então, você pode comprar uma cota, R$ 9,00 e pouquinho, que não vai ser descontado nada de corretagem. Olha que interessante. E você vai montando o seu colchão para o longo prazo. Então, beleza? Fica atento de novo, então, a essas dicas aí. Vamos lá. SPXS11, fundo que paga 1,06% ao mês, isento de imposto de renda. Entradinha, R$ 9,34. O stop está lá em 9,09, stop bem curtinho. Primeiro alvo, 9,45. Segundo alvo, 9,69. Terceiro alvo, 10,10. Tá? Lembrando, novamente, eu coloco aqui os alvos para que nós possamos ter um limite de estudos e possa até termos estatística aqui ao longo do tempo, tá? Mas você que vai construir a carteira, de novo, não precisa fazer esse fechamento das operações. Vai mantendo isso em carteira e vai aportando mensalmente em fundos que vão te pagando da ordem de 0,9% até 1,2% ao mês. E você vai construindo aí uma carteira que te paga, em média, 1% ao mês. Excelente para longo prazo, pessoal. Tá? Comece a pensar nisso. Beleza? Muito bem. A semana passada eu trouxe um vídeo aqui falando sobre o nosso indicador
de Swing Trade, o VDT Swing, e eu comentava com vocês que ele está disponível para testes ao longo do mês de agosto inteiro. Então, se você ainda não baixou, não fez os testes, aproveite esse período aí, tem mais da metade do mês ainda para você utilizar e conheça o VDT Swing. O VDT Swing é um algoritmo que mapeia para você os ativos que estão em tendência de alta e que podem nos oferecer alguma oportunidade de compra das ações. E ele funciona de forma visual, galera. Ó. Ele fica azulzinho aqui, ó. O candle dele fica azul quando ele vai dar uma pernada de alta. Então, o azul é o aviso. Olha, caso rompa essa máxima do dia de hoje, amanhã é entrada na operação, tá? E ele trabalha muito bem no gráfico diário, muito bem no gráfico semanal, melhor ainda no gráfico mensal. Olha essa pernada de Banco do Brasil, ó. Isso aqui é o gráfico do Banco do Brasil, semanal, uma entrada lá no mês de janeiro de 2023, aqui saiu e entrou de novo, ó, março, ó, tá vendo? Entrou e teve a máxima da pernada em 34%. Se você ficou até o fim do ano, foi 60%. Funciona no mensal também? Funciona. Olha que coisa linda no mensal. Ele está na operação desde o dia 1º de julho de 2022, está até agora, 85%, tá? E ele te avisa, ficando azulzinho aqui quando vai entrar, e a hora que está verde já está na operação. E o legal, você pode também transformar isso aqui em automático. É possível automatizar essas operações com um módulo de automatização do Profit Chart. Aproveita que está em teste aqui, para que você possa utilizar, você pode montar suas estratégias também no automatizador, no modo simulado da Nelogica, que eles também não cobram nada. Então, está gratuito aqui, está gratuito lá. Usa os dois para que você possa entender como ele funciona. Depois que vencer o prazo, é você ver se você quer assinar ou não, tá bom? Faça o teste, pessoal. Vai lá, faz o teste para que vocês conheçam o indicador, conheçam o algoritmo e que eles te ajudem a fazer melhores operações, tá? Para que você possa baixar, de novo, vai lá no site vdtinvest.com.br, clica na opção aqui, ó, VDT Swing, vai abrir essa página. Abriu a página, tem uma explicação de como ele funciona e o que é legal. Ele funciona em qualquer plataforma da Nelogica. Então, eu estou falando de Vector, Black Arrow e Profit Chart. Tá? Qualquer plataforma da Nelogica, você pode instalar o algoritmo e ele vai funcionar para você. Tá bom? Monitorando os seus ativos a partir do gráfico diário. Eu sei que vai ter gente que vai perguntar, Henrique, não funciona no gráfico de 15 minutos? Não funciona no gráfico de 15 minutos. Henrique, funciona para venda? Não funciona para venda, ele só trabalha na ponta compradora a partir do gráfico diário, tá bom? Entrou lá, conhece ali, leia direitinho, tem os botões de assinatura, mas você não vai clicar nele, vai clicar nesse aqui, ó, teste o VDT Swing por 30 dias, isso aqui estava disponível lá no começo do mês, né? Aí vai abrir para vocês uma página onde você vai ler de novo aqui uma explicação rapidinha, coloca alguns dados para a gente e se você concordar, você pode baixar o indicador para utilizar. Caso você não concorde, a gente vai te agradecer e a gente se vê na próxima, tá? Vai lá, está disponível até o fim do mês de agosto para que você teste e use à vontade nas suas operações de Swing Trade. Depois disso, você decide se assina ou não e vai ser um prazer ter você como nosso parceiro aqui em assinaturas. Muito bem, galera, é isso aí. O que é que nós vimos então aqui? Vamos dar uma retomada, vamos revisar o que nós vimos para o gráfico diário. Lembrando, então, tivemos duas oportunidades para o gráfico diário, RSAT 11 e o RPR 11, olhando dois fundos, então, para a próxima semana, início das operações, tá? E olhando para o gráfico semanal, tivemos mais dois ativos, um deles é o Banco do Brasil, BBAS3, e o outro é um outro fundo, SPXS11, para você já começar a fazer um olhar para o futuro, pensando numa carteira lá na frente de dividendos, fundos imobiliários te pagam rendimentos isentos todo mês, 1% ao mês está excelente, e você pode então começar a construir uma carteira aí, olhando para daqui 30 anos para ajudar na sua aposentadoria. Certo? Muito bem, galerinha. É isso aí. Vamos nessa? Que a semana seja excelente. Ibovespa bateu lá na máxima histórica. Cuidado, que pode começar a semana fazendo uma correção leve. Se vier uma correção perfeita, não tem problema nenhum. Vamos esperar no momento certo para depois fazer novos aportes, tá? Essas operações de Swing Trade, marca ali o ponto de entrada. Abriu o mercado amanhã, 10 horas, 10h05. Põe a tua ordem na superação da máxima. Caso pegue, primeira
Primeira oportunidade, coloca o stop. Stop, depois você coloca os seus alvos, tá? Stop é proteção, ok? Não pegou a ordem, chega no fim do dia, tira a ordem do book, reavalia. Cabe reposicionar? Não, não cabe. Então tá, não cabe, beleza. Vamos tirar, aborta, vamos esperar novas oportunidades, certo? Seja frio, seja disciplinado e você vai buscar resultado no longo prazo. Para você que vai fazer day trade, espera o primeiro movimento, normalmente aí 10 minutos, 15 minutos, meia hora, para depois o mercado se decidir para onde vai, tá bom? Beleza? Estamos aqui, semana que vem, quero ver se eu trago uma novidade muito legal para vocês, falando de programação de robôs. Estou preparando um material muito legal, quero ver se dá tempo de fazer para a semana que vem. Caso não dê, fica para a próxima, porque depende de uma série de coisas aqui que a gente tem que fazer antes para mostrar para vocês como é que vocês vão usar, tá bom? Mas é um negócio bastante interessante que eu estou testando ainda, né? Por isso que eu quero ver se funciona direitinho. Se funcionar, se der tudo certo, eu vou introduzir esse material para vocês e vocês vão ficar experts em criação de estratégias automatizadas aí. Valeu, galera? Grande abraço para vocês, uma excelente semana, que tenhamos bons resultados e que todo mundo tenha uma semana de muita paz, muita saúde e muita prosperidade. Valeu, grande abraço, até mais. Tchau, tchau.